Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Desejo que vocês estejam em paz. Encerramos, né, no último podcast a temática sobre o trabalho e agora iniciamos um novo ciclo de conversas, que nos traz um saber que vai ser desdobrado aqui em vários episódios. Vamos falar um pouco, né, das relações que nós, animais humanos, temos com os animais não humanos. E para iniciar esse ciclo de conversas, que é essencial, porque isso traz saúde e, ao mesmo tempo, pode trazer adoecimento mental, eu convidei para uma conversa alguém que tem se tornado, de fato, um amigo. E eu vou permitir que ele se apresente da maneira que ele deseja, porque é assim que eu penso que as coisas devem ser, né? Alex Portes, Dr. Alex Portes, seja bem-vindo. Fique à vontade de ser presente. A casa é nossa. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite. Não só o convite para estar aqui, mas o convite para ter entrado na sua vida mediante a presença de um animal não humano. Isso, para mim, é de uma satisfação muito grande, porque nós vamos falar de algo que eu também gosto muito, assim como você, dentro da psicanálise, falar sobre a mente, e eu gosto muito dessa relação da mente dos animais. E nós vimos aqui para conversar dentro desse aspecto, falar sobre, vamos dizer assim, a biopsicanálise. Eu acho de extrema importância para que a gente consiga surfar, digamos assim, melhor nessa relação nossa, não só nas nossas relações sociais, mas nas relações com os nossos animais. Então, para quem não me conhece, eu sou Alex Portes, né? Sou médico veterinário formado aí, nem gosto de falar muito, já tem um bom tempo, desde 2010. E eu direcionei a minha vida toda, né, a minha pós-formação dentro da área da neurologia. Então, eu fui para a área das ciências médicas, com ênfase, né, na neurociência, e sempre caminhei nessa estrada. E hoje eu tenho gosto de usar essa palavra também, que é o do teu podcast aqui, o despertar. Então, há muito tempo eu venho me despertando para essas relações da mente, não só dos animais, mas a minha também. Eu entendi que entender sobre a mente é viver emocionalmente equilibrado. E isso veio num momento da minha vida que poucas pessoas sabem, então a gente até falou um pouco sobre isso, quando eu tive uma fase da minha vida aí turbulenta, né, mediada por uma depressão, uma síndrome do pânico, enfim. Coisas que aconteceram e que eu consegui me resgatar e sair desse buraco entendendo sobre a minha mente. Então, hoje eu gosto muito de falar para as pessoas que como que eu vou querer estabelecer boas relações comigo se eu não entendo sobre como minha mente funciona. Então, entender um pouco mais sobre como a minha mente funciona foi um desafio, mas foi o que fez com que eu conseguisse caminhar de uma forma mais equilibrada e hoje conseguir viver as minhas emoções de uma forma muito mais equilibrada. É interessante você dizer isso, né? Porque essa sociedade contemporânea, né, que vem já se desdobrando para o fim e provavelmente vamos iniciar uma transição, estamos em transição, né? Ela, via de regra, é uma sociedade apressada, não é? Então, quando você se lança em um podcast ou se você se lança em um livro, quando você busca de fato autoconhecimento, né, você fez uma autoanálise, não é? A pessoa ela tem que ter o mínimo de lucidez, porque não entrar no fluxo dessa sociedade apressada do espetáculo é para poucos, não é? Assim, somos resistentes porque as pessoas hoje preferem stories de 15 segundos com frases, enxertos de Freud, de Nietzsche, de quem quer que seja,
e com a consciência de que talvez conheçam tudo, quando na verdade elas estão se intoxicando de um pseudo-conhecimento, de um pseudo-despertar, né? Isso é muito perigoso. A gente falava no making of o perigo do charlatanismo, né? Dessa extorsão que há em saúde mental, sobretudo, em bem-estar, né? As pessoas prometem tantas coisas e eu admirei você desde o princípio, né? Para você que não sabe, né? O Alex, ele é muito humilde. O Alex ele tem PhD, né? Em neurologia veterinária. Então, é um dos veterinários, assim, eu diria que de extrema relevância aqui no norte de Minas, não só pelo conhecimento acadêmico, mas, como ele mesmo disse na fala dele, pela empatia, ao se permitir entrar na vida das pessoas e ao permitir que as pessoas entrem na vida dele, através da alegria ou da dor, mas em relações mediadas pelo cuidado sempre, né? E essa foi o nosso encontro, né? Uma relação mediada pelo cuidado da Aurora, né? Então, bom, para começar assim, digamos mais diretamente, nós vamos falar então dessa diferença que há, né, entre os animais não humanos e os animais humanos. Bem basicamente, para que as pessoas entendam, né, porque muita gente pode levar para lugares onde a conversa não deve desaguar. Nós vamos nos concentrar em cães e gatos, porque se nós formos expandir essa conversa, peixes, mamíferos de grande porte, né, elefante, baleia, aí nós vamos montar um curso, né? Vamos montar uma graduação. Então, assim, biologicamente, né, da biopsicanálise, de maneira tranquila, para o nosso para quem está nos ouvindo, qual a diferença que há? Porque cães e gatos têm cérebro. Quais as diferenças, as semelhanças, para que nós tenhamos a noção de que, se existe um cérebro, existe ali uma atividade bioquímica, sinapses, né? Então, qual as diferenças e semelhanças com o cérebro humano, né? Antes eu queria pegar o gancho Sim. que você mencionou sobre títulos. Nós estávamos conversando no making off aqui justamente sobre essa relação, né, de como se apresentar. Títulos é uma coisa que eu nunca gostei. Quando você falou sobre humildade, né, é uma questão assim que eu sempre vi assim, de nada valem os títulos se eu for um estelionatário da educação. Sim. Então, isso inclusive eu falo desde quando eu entrei no mestrado, porque o objetivo de eu ter entrado para o mestrado, doutorado, enfim, sempre teve um propósito sobre a carreira de professor, sobre a carreira de professar, que eu acho que aí existe um ponto, quando nós falamos dentro da educação, aqueles que vivem da educação e aqueles que vivem pela educação. Sim. Então, eu me encaixo naqueles que vivem pela educação e não da educação. Então, eu não me considero dentro desse processo, por isso que eu falei dessa frase, onde de nada valeriam esses títulos se eu fosse um estelionatário da educação, usando a educação nesse sentido. E não, eu quero que esse conhecimento ele esteja acessível, inclusive fora das 4 paredes de uma sala de aula, que é o que eu comecei a encontrar dentro do prospecto digital, onde eu consigo levar essa informação, esse saber a outras pessoas que não podem ter esse acesso, muitas das vezes, mas precisam disso. E dentro disso é o que nós vamos conversar hoje. Então, muitas pessoas hoje, tutores, eles não têm acesso ou eles também não sabem por onde caminhar nesse Sim. conhecimento sobre o que nós vamos falar, que é a identidade. Sim. Então, quando eu propus que a gente falasse sobre esse tema, a identidade, a nossa identidade, a identidade dos animais e como isso está se confundindo hoje. Até mesmo por conta da própria linguagem que nós estamos utilizando. Que linguagem seria essa? Para que nós possamos estabelecer uma relação, nós temos que passar pela linguagem. Sim. Né? Sim. E essa linguagem, nós acabamos
estabelecendo essa linguagem nossa, ser humano, acabamos extrapolando esse tipo de linguagem simbólica para os animais. E é natural essa extrapolação da linguagem. Por quê? Porque esse cão e esse gato ele está inserido no nosso meio. Sim. E aí, quando nós extrapolamos essa linguagem para eles, eles têm comportamentos não humanos, mas que nós, pela nossa linguagem estabelecida, identificamos esses comportamentos como humanos e levamos isso para um campo da fantasia. Isso, exatamente. E aí vem um problema muito grande, né? Porque a partir do momento que eu extrapolo isso para o lado da fantasia, eu vou me perder nessa relação. Porque aí eu vou jogar sentimentos, eu vou esperar devolutivas que talvez não venham. Sim. Então, quando você pergunta sobre cérebro, eu acho que a gente tem que deixar muito bem dito aqui, por que nós vamos falar de cães e gatos? Porque são os animais domésticos que estão mais próximos de nós. Exato. Existem outros animais domésticos, mas nós estamos falando daqueles que estão realmente mais próximos de nós, os quais nós temos um vínculo, uma apreciação, né, uma relação muito mais íntima, até mesmo do que com algumas pessoas. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu queria fazer um parêntese antes de você falar da questão do cérebro. Assim. Essa palavra de acesso, né, tornar acessível para o despertar das pessoas, e por isso que aqui na psicanálise não existe, né? E aqui também eu faço questão de não lidar com dualismos, né? O tutor está certo, o tutor está errado. Muitas vezes é apenas uma outra camada do estar certo, está errado, é o não saber, o não ter conhecimento, né? Então não vou para esse lado, mas o despertar ele tem que vir de pessoas que têm o conhecimento e que desejam torná-lo acessível. Porque na medida em que você coloca... Tinha psicanalistas em São Paulo que estavam cobrando R$1.000 a sessão durante a pandemia, né? Então, e são psicanalistas contemporâneos. Então, assim, que tipo de psicanálise é essa, né? É uma psicanálise de posicionamento de classe, da qual eu sou avesso. E acho que o que também nos conectou muito foi isso. Eu falo muito, quem observa minhas falas nos demais vídeos vê, né? Tornar acessível às pessoas os saberes, o conhecimento, a terapia, né? A possibilidade de entender como um tutor pode fazer da vida do seu cão, do seu gato, uma vida mais saudável e da sua própria vida uma vida mais saudável, né? Eu penso muito assim, caso esse tutor queira se aprofundar dentro de algo mais específico, sim, ele vai procurar cursos, ele vai procurar alternativas para isso, mas eu acho que dentro de um propósito, que aí a gente vai falar sobre propósito, vai além das questões financeiras. Esse propósito, ele tem um propósito sobre um estabelecer boas relações. Inclusive, foi por isso que eu busquei hoje e busco a questão da terapia como uma construção até mesmo sob profissão, porque hoje eu fui para esse lado da terapia, a gente já conversou sobre a questão da psicanálise. Sim. Então eu busquei na psicanálise essas questões, até mesmo para eu trazer essa proximidade ainda maior que pode existir entre essa relação e para que ela seja realmente saudável e para que nós possamos aliviar essa demanda emocional que a gente acaba jogando para cima dos animais. Então, eu acho que isso é um ponto muito legal de a gente conversar, de a gente trazer para as pessoas. Sim. Não é sobre negativar, como você falou. Isso. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui para falar sobre olha só, o tutor está fazendo isso, está errado. Não é sobre isso. Até porque existe por trás disso um ponto muito delicado que é o emocional. Então, eu falar sobre o que é certo e errado não é sobre isso. Não. É sobre como nós podemos melhorar essas relações, que tem como nós melhorarmos. Qual é o objetivo de eu melhorar a minha relação com você, entender a sua linguagem? É para estabelecer uma relação mais equilibrada, uma relação social mais acessível. E assim como eles.
Então, eu vir aqui não é sobre negativar, sobre comportamento, falar, não, isso aqui é errado, isso aqui é... Não, não é sobre isso. É trazer uma reflexão sobre como estamos fazendo. Sim. Eu me lembro que a gente falava, e uma coisa que ficou muito marcada, eu falei com a minha irmã que o cerebelo dos cães são mais desenvolvidos que o dos humanos. Se a gente Aí, for... para a gente voltar a falar do cérebro e eu só partir... Os gatos, por exemplo, as diferenças mais assim peculiares que você acha que deveríamos falar? É porque minha irmã ficou muito... Ela gostou, falou, nossa, que interessante, porque o cerebelo todo mundo acha, né, que é os humanos... Não, o cerebelo dos cães são mais desenvolvidos, você falou, por causa das atividades motoras. Não, quando a gente fala... É delicado a gente falar sobre ser mais desenvolvido, Sim. porque é aquilo que nós falamos no início. Isso. Tamanho nem sempre vai relacionar com capacidade funcional. Às vezes a gente hierarquiza, porque né? a funcionalidade ela está relacionada à neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de novas conexões, o número de neurônios que nós temos ali, que teoricamente formam a massa. Sim. Então, se a gente for pensar no cerebelo, o cerebelo é uma estrutura que está dividido em camadas, que além dos processos motores, também trabalha na questão visual, né? Então, nós temos outras relações do cerebelo. Mas, por exemplo, quando nós falamos de atividade cerebelar, a atividade cerebelar de um cão, de um gato, ela é muito diferente da nossa. Pelos movimentos que eles executam, por exemplo, diante da caça. Sim. Então, eles têm movimentos refinados, movimentos muito mais ágeis e de reposicionamento no ambiente que nós não conseguimos fazer. Então, a questão de um gato, quando cai de um lugar alto, a capacidade dele, ainda no espaço, né, buscar uma posição para que ele caia confortável, isso está relacionado a essas conexões. Sim. Não só ao cerebelo, mas outras áreas de córtex motor. Sim. Então... como a gente falou do elefante, a área de hipocampo do elefante é extremamente desenvolvida, então por isso confere ele uma capacidade de memória, lembrar de elefantes da mesma família. Então, só que a gente esbarra em questões delicadas quando nós vamos ficar falando de cada estrutura, Sim. o que é, o que não é. Sim. E a gente vê isso, diferenças muito grandes entre o cão e o gato em relação aos comportamentos que eles exibem. Sim. Né? Eu só pontuei isso para que as pessoas entendam. Para que elas entendam que existe anatomia de cães e gatos se ambos têm cérebro, né? Sim, porque muito similar ao nosso. Muito similar ao nosso, exato. Porque tem muita gente que, assim, adoeceu, não, leva, não, dá um tiro, assim. Inclusive, o Marcelo do Hospital Veterinário São Francisco falou que já se deparou com cenas assim, ou seja, será, né, que é isso? O animal tem um cérebro. Então, a partir daí, do cérebro, o que advém depois do cérebro? Né? Aí nós vamos entrar nessa questão da psique. A partir da década de 60, a psicanálise ela se volta a estudar um pouco de The Majestic the Pet. Né? Freud falava The Majestic the Baby, né? Sua Majestade o Bebê. E existe um texto, um artigo que eu li, Sua Majestade o Pet, exato, porque eles começam a estudar por uma psicanálise comparada aos comportamentos humanos. Existe muita resistência ali da fenomenologia, que fala exatamente algo que me implico ao dizer. Né? A fenomenologia diz, né, eles não têm consciência, eles não têm noção de tempo e de finitude. Bom, aí se nós estudarmos, se nós percebermos, consciência não é necessariamente a noção de finitude. Justamente. E não é necessariamente a noção do nosso tempo. Né? A gente tem que guardar todas as proporções, né? Porque eles têm uma noção das estações. É claro que o cão e o gato percebem. O escurecer é um momento ali de descanso, para o gato é de caça, né? Eles não têm talvez essa racionalização de que 6 meses a família, todo o sistema todo vai entrar de férias e ele vai para uma cidade litorânea com a família, né? Eles são muito mais baseados no ciclo circadiano. Nós temos o ciclo circadiano, noite e dia, as áreas cerebrais que são
responsáveis por isso, mas eles não atentam a essa questão do tempo Isso. relógio, exatamente. Como durante muito tempo nós não nos atentamos, não é? Nós éramos circadianos e era assim, lá na pré-história era assim, ponto. Na época, quando nós passamos a ser de coletores a caçadores, enfim, né? A gente tinha que saber o momento da caça. E negar a consciência, né, do cão e do gato, para mim, esbarra nenhuma questão simples que eu já falava contigo antes, né? Freud ele descreve o aparelho psíquico em inconsciente, pré-consciente e consciente. Inconsciente, nós não temos acesso, a maior parte dele. Ele se desdobra, ele tenta vir para fora através do xiste, né? de um tique, de um ato falho, ou seja, você troca o nome de alguém, dos sonhos. E temos o pré-consciente, aquilo que pode ser acessado, não tem que ser recalcado por inconsciente, pode ser acessado por você a hora que você quiser, e o consciente, agora que estamos conversando. Se dizer que eles não têm consciência é uma prerrogativa assertiva, e aí nós temos que considerar que isso é a década de 60, né? Nós estamos em 2024, eu me implico nas pesquisas que existem, e sonhar. E aí nós voltamos em 1900, olha só. Freud, a interpretação dos sonhos, quando ele inaugura, né, a psicanálise com esse livro, A Interpretação dos Sonhos, ele fala que um dos pressupostos do inconsciente, e para o inconsciente, nós nascemos como um ego primário arcaico, aí nós temos, então, o inconsciente vem a partir da amamentação da mãe, até então a mãe é um só comigo, né, enquanto eu sou bebê. Depois o consciente começa a se estruturar a partir da minha relação com o outro, com a alteridade. Então, se eu tenho uma cadela, toda noite eu vejo ela sonhar. E o sonho é uma manifestação durante o sono do inconsciente. Uma das manifestações mais observadas pelos psicanalistas. Então, hoje, nós poderíamos afirmar que, sim, guardadas as proporções, né, e guardados as dimensões de cada um, que gatos e cães têm, sim, aparelho psíquico, como descrito por Freud, inconsciente, pré-consciente e consciente. Quando ele está acordado em vigília, ele tem atitudes muito conscientes, ligadas à recompensa, ligadas a afeto, ligadas à saúde e à emoção, né? Você pensa que nós podemos avançar na neurologia também a partir desse pressuposto? Foi o que eu falei para você. Eu fiz um monte de anotação aqui, Sim. Porque até me trouxe muita reflexão na hora que eu estava traçando algumas relações. E eu até conversei com o Gabriel, um amigo meu que trabalha na área da psiquiatria felina, e eu falei para ele... Olha só, tá vendo? Psiquiatria felina. Eu falei, Gabriel, a gente é muito superficial. Sim. Eu falei, a gente é muito superficial na interpretação de comportamento. Quem sou eu para falar sobre comportamento? Existem pessoas com prioridades e propriedades muito grandes para falar sobre comportamento, sobre etologia. Não estou aqui falando sobre que essas pessoas não estão preparadas, mas quando eu falo superficialidade, é justamente dentro do que nós vamos falar agora sobre a identidade. Isso. Porque aí não tem como eu falar de comportamento animal sem saber sobre psicanálise. Eu cheguei a essa definição. Sim. Porque, como você mesmo falou, a psicanálise, a identidade, dentro da psicanálise, a identidade, ela vem do aspecto comparativo. Sim. E aí, como que eu quero falar de comportamento num animal se eu não entendo sobre o meu comportamento, sobre como formou a minha identidade? E quando você traz a relação consciência, eu acho não. Eles têm consciência, mas num certo nível de consciência. Inconsciente, eles têm um inconsciente e são afetados, assim como nós, a um certo nível desse inconsciente.
E são afetados pelo nosso inconsciente também, né? Por que eu digo isso? Porque quando eu falo sobre, né, eu até anotei aqui, sobre consciência, existe, e aí você vai poder me ajudar muito nessa relação, sobre a intencionalidade. Que aí é um conceito, né, de referência a algo, objeto. Sim, é o objeto. E aí, por que eu vou trazer isso? Vamos colocar aqui uma questão. Por exemplo, o leão. O leão, quando ele está num ato de caça, né, ele só consegue caçar algo se ele estiver no rastro. Se não tiver o rastro da caça, ele não vai conseguir caçar, ele não vai conseguir pensar sobre isso. Sim. Agora, um caçador, ele consegue, através da consciência, estabelecer mecanismos efetivos para que a caça seja efetiva. Então, assim, a partir do momento que ele estuda o comportamento do leão, ele estuda, ou daquela caça, enfim, que ele esteja fazendo, ele, a partir do estudo do comportamento daquele animal, por onde ele anda, como ele anda, o horário, ele consegue estabelecer uma rota para que ele possa caçar, né? Ou seja, atingir o objetivo de alcançar a caça. Agora, o leão, o animal, ele não vai conseguir fazer isso se no rastro dele, no rastro que eu digo por onde ele está andando, não tenha o objetivo, né? E aí, dentro disso, inclusive os livros falam muito, né, sobre o leão, ele caça pessoas também. Sim. Então, se ele está seguindo o rastro do caçador, ele desenvolve mecanismos para que ele consiga dar a volta e estar por detrás do caçador e o caçador virar a caça. Olha só. Mas como que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso porque existe o rastro do caçador. Mas se o rastro não existir, ele não consegue pensar sobre isso. Tampouco ele vai conseguir ensinar o filho dele a fazer isso. Diferente de nós. Eu consigo ensinar um processo de caça a partir de algo já pré-definido. Então, eu já estudei o comportamento, eu já sei como é que funciona, eu consigo passar essa informação à frente. Então, qual é esse nível de consciência que nós temos neles, baseado na intencionalidade? Sim. Quando Freud, e hoje ainda esse conceito de identidade, ele permanece na psicanálise, né? Ele fala a identidade, ela é o sujeito-objeto enquanto começa a interagir com outros objetos, e aí isso, no mundo humano, é um papel de quem desempenha a função paterna ali, que tira o bebê do colo da mãe e leva ele para o manejo externo, coloca na grama para sentar, para brincar com o cachorro. Então, do original, o termo fica assimilação. A identidade ela vai acontecendo por assimilação. Mas, contemporaneamente, nós retomamos a origem, né, da palavra escrita em alemão para apropriação. Porque a assimilação é como se eu assimilasse sem ter, digamos, vontade, desejo, né? Assimilar por ver, por encostar, por interagir. E apropriar-se na verdade, o termo com o qual a gente trabalha hoje, que vem do original. O bebê humano, ele apropria-se daquilo que ele deseja, porque já existe desejo, ele quer, porque aí já existe um critério de formação de consciência que vem da mãe, dessa separação, né? Ele já sabe que existem outros, que existe alteridade. Então, daí, inclusive, que nasce muitos, quem tem transtorno de personalidade narcísica, né? Quando o bebê não consegue se apropriar de objetos outros que sejam alteridade diante dele, que sejam diferentes dele, ele se apropria só do que é igual, aí ele vai criar um ambiente narcísico, porque o reino do narcisista tem que ser idêntico a ele. Mas, ainda à frente, os cães e gatos, né? Quando a gente pensa na possibilidade deles, da identificação deles mediante uma apropriação para pensar que na consciência, porque aí a identidade do bebê
E a consciência começa a crescer a partir da identificação dele, né, enquanto sujeito. Quem tem um cãozinho, né? Às vezes tem a cadelinha lá que o cãozinho nasce em casa. E eles são muito diferentes de nós porque eles são muito já independentes, né? Eles não têm muito esse tempo de a gente chama de holding, né? De suporte, o Winnicott, de suporte que a mãe humana tem que ficar ali vários meses sustentando, né? Esse bebê. Os cães e gatos, eles nascem já e já procuram o peito e ficam um dia ali rodando. E assim, a identidade deles vai sendo criada e hoje existe uma afetação, né, por parte dos tutores. A gente não pode desconsiderar isso. Então, na medida em que você vê esse animal crescendo e você percebe que a parte de sustento dele foi muito curta, ele precisou da mãe, né, da mãe cadela lá, pouquíssimo tempo ele já estava sendo domesticado pelo tutor. Esse processo de consciência ele nasce da identificação que o tutor permite a esse animal. Essa que é a grande questão, né? Porque o animal ele se apropria ou assimila aquilo que o tutor permite. Aí é que entra a questão. No animal, aí a gente pode falar um pouco da questão da assimilação, porque nem sempre ele pode escolher, né? Às vezes nós espelhamos muitas coisas nossas no animal não humano, né? No cão e no gato. Muita gente fala, nossa, olha como que o cachorro parece o dono. Você já deve ter escutado isso, né? Então, Puxou o pai. Puxou o pai, até usa a palavra pai. Então, a identidade deles é muito afetada por assimilação, diferente da nossa, que hoje nós usamos a apropriação, né? O bebê, ele, de fato, ele se apropria do que ele quer e do que ele não quer. Ele é um perverso polimorfo, né? Assim, perverso, ele muda a versão dos fatos conforme sua vontade e ele faz aquilo acontecer da forma dele. De fato, existe ali um nível de consciência maior do que, por exemplo, no cão. E como o nível de consciência do cão ele é menor, a identidade dele ele vai ser, vamos dizer, limitada pela forma como o tutor vai lidar. Então, assim, a identidade dele vai levar ele a processos conscientes. Sim, eu acredito que quando um cão, nós falávamos mais cedo, né? Ele sabe onde tem os potes d'água na casa, mas não tem água ali na casa. O instinto vai levá-lo à consciência, exatamente, a procurar. E esse processo de procurar é um processo consciente. O instinto é só a sede. Agora, a procura é um processo consciente, né? Não tem, os potes estão vazios, o tutor não tem casa, sobe, aí tem uma jacuzzi, beira a jacuzzi, vai à torneira. Então, sobe na pia. Sobe na pia. Então, a identidade deles é muito, infelizmente, né? Hoje eu tenho uma... Hoje eu estou me despertando a isso, graças, inclusive, à nossa relação, de permitir meu próximo animal, provavelmente ele vai viver uma maior liberdade para desenvolver a identidade e o processo de consciência dele. Mas outrora a gente meio que faz eles assimilarem comportamentos que talvez eles não desejassem, não é? Então, eu diria que a consciência deles muitas vezes e a identidade também ela é muito formatada pelo tutor. Vamos lá. Falar sobre essa identidade que nós estamos conversando, a gente pode falar muito, muito parecido com o nosso, porque, por exemplo, eu posso falar que eu hoje tenho parte de você na minha identidade. Sim. Por que eu posso falar sobre isso? Porque a nossa identidade ela é formada justamente por um pouco dos outros. Exatamente. Nós construímos a nossa identidade. E nesse ponto, inclusive, é legal a gente falar que é necessário a gente desconstruir algumas questões da nossa identidade.
Porque a nossa identidade ela é construída naquele meio onde a gente está vivendo. Sim. Então, muitas das vezes não, inconscientemente. Então, a gente vai pegando aquelas características daquele meio de forma inconsciente, sem o entendimento se aquilo realmente é o que você quer. Eu acho que aí dentro da psicanálise você, que é o difícil, eu acho, é esse desconstruir essas características. E dentro disso, vamos levar isso agora para o animal, ele também constrói a sua identidade, não só no quesito genético, mas no quesito fenotípico. O meio ambiente onde ele vai estar inserido. E aí eu quero pontuar algumas questões aqui que são importantes dentro dessa questão de identidade animal, do comportamento deles, que é o seguinte. Então, nós temos 2 cães que nasceram da mesma mãe. Esses 2 cães que nasceram da mesma mãe, na mesma ninhada, um tem um comportamento agressivo e outro tem um comportamento mais passivo. Como que isso acontece? Igual nós. Eu tenho um fator genético. Aquele filhote, ele carrega genes ancestrais. Exato, essa palavra então, é importante. ok, ele tem um manifesto, um comportamento mais agressivo que o outro. Tem como eu moldar isso? Tem, dentro do ambiente onde ele vai estar inserido. Só que o limiar para a agressividade desse animal é maior do que o outro. Então, é tendencioso que esse animal realmente ele seja mais reativo que outro animal nessa questão da agressividade. E se eu inserir ele num meio onde esse meio é um meio agressivo, ele vai se tornar mais agressivo. Sim. A gente pode extrapolar isso igual ao humano, igual a uma pessoa. Se a criança ela vive um meio agressivo, onde o pai tem manifestações agressivas, e a gente sabe que essa identidade é construída pelo que eu estou captando do outro, essa criança ela vai ser agressiva, ela vai ter manifestação agressiva. Então, ou seja, o meio infere muito. E por que eu estou trazendo isso? Porque alguns animais, alguns cães acabam levando uma responsabilidade, carregando uma responsabilidade sobre a agressividade que eu não vejo como justa. Sim. Então, quando você pensa num pitbull... Você viu o caso que teve recente, né? Inclusive, pitbull. Eu já conheci pitbulls extremamente dóceis, pitbulls extremamente agressivos. Eu já conheci goldens extremamente dóceis e goldens agressivos. Olha só, um golden, isso não é da raça. Sim, sim. Não é da raça golden ser assim, mas o animal é. Por que ele é assim? Aí eu vou ter que puxar as questões genéticas, as questões fenotípicas, o ambiente, onde ele vive, como ele foi socializado, se ele foi socializado ou não foi. Exato. Nós temos tempo de socialização, assim como no humano. Assim. Então, eu vou puxar agora para o gato, por exemplo. O felino ele tem um tempo de socialização até os 4 meses. Se eu não respeitar essa socialização, o que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu não socializei esse gato até os 4 meses com pessoas. Então, esse gato ele não vai ter uma proximidade com pessoas. Não quer dizer que ele não vai gostar de pessoas, mas a forma dele mostrar carinho, dele estar próximo, vai ser diferente de um gato que foi socializado até os 4 meses com pessoas. E aí a gente já pode levar para um outro lado de ponto emocional, que é assim, eu adoto um gato com 7 meses de vida. E esse gato ele não foi socializado até os 4 meses com pessoas. Como vai ser a relação dele comigo? Teoricamente, não vai ser uma relação de muita proximidade. Por quê? Porque ele não foi socializado, ele não recebeu essa socialização. E aí, eu escuto das pessoas, por exemplo, porque ter um gato é maravilhoso, porque o meu gato é carinhoso, porque meu gato é isso, meu gato é aquilo, meu gato ele oferece carinho, ele deixa fazer carinho na barriga, ele deixa fazer tudo, ele deixa pegar. Mas por que esse gato deixa? Porque ele foi socializado, Sim. ele foi dessensibilizado ao toque. Na fase que ele estava receptivo a isso. Dessensibilizado ao toque, interessante. E aí, eu adoto esse gato com 7 meses. E esse gato não foi dessensibilizado, ele não recebeu carinho na barriga, ele não foi... não teve uma relação de proximidade com as pessoas. Como que ele vai ser em casa? Ele vai ser um gato mais isolado. E aí vai vir uma frustração minha que nunca teve com um gato. Gente, mas meu gato não aceita carinho, ele não fica perto de mim, ele só fica isolado e isso... E aí vem aquela coisa que as pessoas trazem para o gato, que o gato não é um animal carinhoso. Não é isso.
Ele só não sofreu, perdão, deixa eu corrigir a palavra, não é sofreu, ele só não teve a sua dessensibilização no momento certo. São 4 meses. Até os 4 meses é essa fase. Interessante. Os cães também, eles têm essa fase de socialização com outros cães, com pessoas. Tem um período... Então, o período de aceitação. Então, quanto tempo? Se ele, que é mais ou menos nessa fase também. Então, se eu não... Depois do nascimento? Se eu não faço isso, eu vou ter problemas de socialização com desse animal com outros cães e pessoas. Tá, Alex, mas então isso quer dizer que esse cão sempre vai ser agressivo com pessoas outros cães, outros gatos e pessoas? Não necessariamente. Eu posso trabalhar esse comportamento, mas vai ser mais difícil. Porque a fase que ele poderia ter recebido isso, ele não recebeu. Sim. Vou dar um exemplo meu em casa. Eu tenho um gato e um cachorro em casa, que ambos os dois socializam perfeitamente. A minha gata mais nova, a mais nova não, né? Mais nova porque a outra que eu tinha faleceu, mas a Juju, né, que é a minha gata hoje, ela não socializou com cães na fase que ela poderia ter socializado. Então, o que era de se esperar dela? Que ela não tivesse uma aceitação tão fácil de um cão em casa, porque ela não socializou na fase que ela deveria ter socializado. Mas não foi assim. Então, olha só. Aí, nós entramos num outro campo, que é a relação indivíduo. Nós temos animais de uma mesma espécie, Sim. mas dentro da espécie eu tenho indivíduos. Exato. Então, eu tenho um cão dentro de casa, eu tenho um gato dentro de casa, que se manifestam de formas diferentes. Sim. Então, só que eu não posso extrapolar isso para todos dentro da mesma raça, porque aí é a mente manifesta. Gabriel fala muito isso também. Então, ali eu tenho um indivíduo, uma mente manifesta, que traz, que ele também fala, eu adoro essa palavra, que é essas duas palavras, que é a mochila emocional. Sim. Então, essa identidade, ela vai ser construída também nessa mochila emocional gestacional que ele vai trazer durante a sua gestação, daquela mãezinha, aquele gato, aquele cachorro que teve toda a sua história emocional antes, né? Ou seja, durante a gestação, que o feto vai reconhecer. Sim. Esse mundo aqui fora, ainda lá dentro da barriga da mãe, assim como o humano. Então, ele já vai trazer uma bagagem emocional ali. E depois que ele nascer, também. E aí, a gente vai entrar também num outro campo, que é a separação. O estresse pela separação materna, que vai impactar na identidade desse animal também. Então, esses animais hoje são tirados da mãe com 45 dias. Ou seja, toda a construção, a identidade biológica dele que a mãe faria com ele desde o nascimento até o momento da sua puberdade, a sua juventude, digamos assim, que estaria ali mais ou menos com 6, 7 meses, que se a gente for olhar para esse animal dentro do ambiente biológico dele, a mãe começaria a afastar ele e vamos botar assim, falaria para ele, vai ganhar o mundo agora porque você já tem condições. Sim. Só que ele recebeu todo a cartilha da mãe, né? Os ensinamentos da mãe até essa fase. Até 45 dias. E depois... Hoje nós tiramos esse animal com 45 dias de casa, ele não recebe essas informações da mãe, esse construir biológico da mãe, e eu insiro ele dentro de casa. Agora a gente vai para o outro lado. Agora a gente vai para o ambiente multiespécie e eu vou agora projetar as minhas necessidades sobre ele. E aí vem o que você falou sobre esse molde de identificação, que eu vou usar agora a minha linguagem humana, né, a minha linguagem simbólica, para um indivíduo que nós não podemos conversar com ele assim. Exato. Aí nós entramos na questão, né? Ô filhinho, né? Nós somos tutores, nós somos pai, né? Os acessórios da moda, pintar a unha de cães e gatos. Hoje existe, para a nossa espécie, para o Homo sapiens, uma grande falha no processo de identificação por causa da artificialidade. As próprias mães e pais, e aqui, mais uma vez, não tem culpado, né? Pelas demandas do contemporâneo, essa sociedade apressada,
não é mais o ninar o bebê, né? Você coloca ele ali num berço que balança por bateria, aí a criança começa a crescer, é o celular, o jogo, ao invés de... Então, isso é muito ruim para a identificação da criança, para o processo de crescimento e amadurecimento da identidade dessa criança, né? Ao invés de estar talvez jogando queimada na rua com outras crianças, está no desenvolvendo seu aparelho cognitivo. Exato. De uma forma muito mais ativa. Muito mais ativa, está sentado no videogame 3 horas seguidas. Ou seja, um ostracismo imenso, né? A parte motora toda, a ausência de outros indivíduos da interação e, sobretudo, a ausência materna e paterna, né? Porque esses aparelhos celulares, eles são babás eletrônicas. Isso também acontece com os animais não humanos. Eu falava com você, existe uma diferença ao amanhecer, né? Eu já vou, abro a porta e eu fiquei com a idosa, agora a Olga, ela já vai, sai, faz as necessidades, eu coloco a ração, a água, ela já sabe e vem. Eu tentei uma vez, se eu deixo aquele aparelho, eu ia viajar e ia deixar ela em casa, seria um dia só. Aquele aparelho que a ração desce, Sim. ela não aceitou. Ela não aceitou. Ela tem 16 anos já. Né? Ela não aceitou. Mas se você fizer isso, talvez com um filhote, ele vai aceitar. Mas você vai tirar também um pouco ali do que seria o afeto, do que seria o holding, a segurança desse filhote que já foi tirado da mãe. Quem vai agora formar a identidade dele vai ser um Homo sapiens, um ser humano, que vai fazer dele um espelho, mas de maneira ainda artificial, ou seja, mais um fator negativo. Entende? Quando eu falo que é mais um fator negativo nessa formação da identidade? Sim, e quando você fala isso, eu costumo dizer que existem mais animais abandonados dentro de casa do que fora de casa. Sim. Né? Para que as pessoas entendam isso, o que seria animais abandonados dentro e fora de casa. Porque aquele animal que vive na rua, ele é um animal que vive muito mais próximo do seu biológico do que aquele animal que vive dentro de casa. Mais uma vez falando, não é sobre o que é certo ou errado, não. É só sobre como nós estamos fazendo isso. Então, hoje, vou dar um exemplo. Quando uma pessoa pensa em adotar um animal, um cão ou um gato, qual que é o primeiro pensamento que as pessoas têm na grande maioria? Vacina, alimentação e um lugar para ele dormir. Ninguém pensa hoje, antes de adotar um cachorro e um gato, no seguinte aspecto: o que eu preciso fazer para que esse animal viva bem dentro da minha casa, dentro dos padrões biológicos dele? Isso. Porque isso infere dentro dessa identidade. Sim. Porque ele traz isso é ancestralidade, isso é dele. E eu preciso respeitar isso, que são as necessidades biológicas comportamentais. Ancestralidade é uma palavra que eu falo muito. Eu preciso respeitar isso. E isso não as pessoas, antes de adotar um animal, elas não têm esse pensamento e elas deveriam começar agora a ter isso. Eu estou falando isso para que justamente as pessoas que pensam hoje em adotar um cachorro e um gato, pensar sobre isso. Não é necessariamente sobre a vacina, sobre a comida. Sim, isso são coisas que se devem ser pensadas. Mas antes disso, eu preciso pensar no psicológico desse animal. Como vai ser? Como eu vou criar? Eu tenho condições de dar uma vida adequada para ele dentro do biológico. Um animal anterior que já mora comigo, não é? Que é o que nós estávamos conversando. Eu já tenho um cachorro em casa, eu já tenho um gato em casa. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou inserir esse novo indivíduo? Sem invadir o espaço daquele que já existe ali. Sim. Então, esse conhecer que eu vejo que falta nas pessoas hoje. Então, as pessoas elas são muito mais... no processo da empolgação de ter aquele cachorro, de ter um pet em casa. E, gente, eu estou falando de um indivíduo. Sim. Indivíduo não humano que Sim. precisa e tem as suas necessidades. E, detalhe, precisa expressar as suas necessidades Exato. comportamentais. Ele precisa expressar isso. E eu
negativo essas expressões. Por quê? Porque eu vou me relacionar com ele aos meus olhos, ao que eu acho que é correto. E aí, dentro disso, a gente pode trazer a relação juízo. Por quê? Porque a veracidade, o que é verdade aqui em relação ao tratar esse animal é sobre o juízo que eu estou colocando e que eu acho correto. E não sobre o que realmente é necessário e que é correto. Então, vou dar um exemplo bem simples. As pessoas, já ouvi, ou a gente está cansado de ver isso na internet, cachorros passeando no carrinho de bebê. Ah, meu cachorro gosta de passear no carrinho de bebê. Calma lá. Ele gosta ou esse é o juízo que você está colocando? Porque como que ele associa isso? É igual pegar a guia. O que é a guia para um cachorro? A guia para um cachorro, a coleira para um cachorro é passear. O carrinho se tornou isso. Sim. Num contracondicionamento, num condicionamento. Então, ele passou a entender que toda vez que pega o carrinho, ele vai passear. Mas não é que ele gosta de passear de carrinho. É porque ali ele entende que ele vai sair. Só que quando eu coloco esse animal dentro do carrinho, ele deixa de fazer o exercício, Sim. a movimentação das suas articulações, ele deixa de ativar a sua circulação, ou seja, a sua atividade cardiovascular é alterada. Então, ele não tem essa atividade como deveria. Por quê? Porque ele não está fazendo o exercício físico. Ele não está tendo as percepções sensitivas. Então, ele não tem o toque, ele não pisa no chão, ele não consegue ter essa conexão que é natural. E aí, se a gente for para o lado bioquímico, a liberação de neurotransmissores importantíssimos para o comportamento e bem-estar, ocitocina, enfim, serotonina, todos os neurotransmissores que estão envolvidos nesse processo. Eu estou cortando, estou castrando isso nesse comportamento. Você levando desse animal à inexistência, praticamente, não é? E isso, Alex, é um processo de adoecimento duplo. Porque a pessoa que faz isso, né, na bibliografia e na clínica, eu percebo que quando você humaniza um cão ou um gato, a pessoa ela passou por um processo de negligência ou de abandono muito profundo ou de até abuso físico. Então, assim, ela usa o animal como uma forma de ter algo, uma companhia, entre aspas, humana segura, porque ela humanizou o animal. E, normalmente, quem é vítima de abuso, seja por negligência ou por um abuso ativo, tem resistência com as relações humanas. Isso vai melhorando com o tempo da terapia, mas tem muita gente que não faz a terapia. Então, ela cria o seu amiguinho humano e acaba assinalando assim, a inexistência de um animal não humano. Que, mais uma vez, fique bem claro, nós não estamos aqui julgando esse comportamento, e sim trazendo à luz uma reflexão de como estamos fazendo e se realmente isso é bom para você, tutor, e para o animal que está ali nessa jogada. Exato. Então, eu vejo muito assim, por exemplo, as pessoas falam, porque eu prefiro ter um cachorro e um gato do que ter um filho. Por que a pessoa fala isso? Porque aí a gente pode transcender nessa questão da psicanalítica, que é sobre eu não querer estabelecer a linguagem. Sim, exato. Né? Aí essa linguagem, por quê? Porque eu vou ter que me descentralizar, eu vou ter que me expor a quê? O cachorro, ele não vai confrontar comigo como uma criança vai confrontar. Sim. Né? Então, vai passar aí pela questão da culpa, da punição. E para que eu tenha um filho humano, eu preciso desconstruir essas questões e estar aberto a esse confronto de linguagem que o cachorro não oferece. Sim. Só que aí o cachorro não oferece esse confronto de linguagem, mas eu transbordo nele toda essa necessidade que está dentro de mim de querer ter um filho, por exemplo. Sim. Seja porque eu não posso por questões fisiológicas, ou enfim, ou passei de um momento da minha vida para isso, e aí eu transbordo essas emoções para esse pet. Então, eu coloco ele no carrinho de bebê e saio passear na praça. Sim. Então, assim,
eu estou castrando esse biológico desse animal, não permitindo com que ele tenha essas percepções sensitivas. Eu vejo que nós vivemos hoje de uma forma fragmentada. O que eu quero dizer com isso, com essa fragmentação? Então, eu vivo o que está na linha dos meus olhos aqui. Sim. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu estou sentado nessa cadeira. Não estou sentado só nessa cadeira. Eu estou sentado nessa cadeira que está sobre um planeta. Então, eu não consigo ter essa perspectiva além. Por isso que eu estou falando isso. Então, quando eu tenho um cachorro, quando eu tenho um gato dentro de casa, eu tenho que sair dessa perspectiva fragmentada que eu estou vendo aos meus olhos e ir além disso. É uma macrovisão, né? Do que... Não é o que eu preciso e necessito apenas. O que eu preciso dentro dessa relação e o que o meu animal precisa também dentro do que ele precisa do que ele precisa para se manifestar. Sim, sim. É algo da ordem... É como você diz, né? A gente não está julgando, mas as pessoas não procuram a ajuda profissional para lidar com essas questões e elas acabam interferindo na vida de outros seres, inclusive de outros seres humanos também, porque isso, quem sofre experiências como abuso, negligência, faz isso com humanos também. Quando não faz com um pet, faz com um humano, né? O perverso que pula de relação em relação porque foi abusado lá atrás. Então, é exatamente tentar ter a lucidez de que existe isso, possibilidades, outras camadas que estão para além do certo e do errado, para que a gente enxergue as coisas, como você disse, com maior amplitude, né? Que a gente desperte e enxergue isso com maior lucidez, né? Com maior lucidez, isso. Porque a tendência do Ferenczi é um psicanalista húngaro, Sándor Ferenczi, ele disse que a teoria do desmentido, né? Quando uma criança ela é abusada e normalmente os abusos eles são 99% pela bibliografia, pelos registros policiais e pela clínica, nós observamos que são feitos por parentes próximos, muito próximos. Ela é desmentida no primeiro momento, né? Como assim? O tio Alex pegou na sua pepeca? Que é isso? É mentira. Então, quando ela conta para o papai e para a mamãe e é desmentida, ela acredita que aquilo é o normal. Então, ela normaliza o abuso. E aí, normalizando o abuso, quando o tio Alex chega em casa, o primeiro abraço é dela. Ela já vem, porque para ela aquilo é o normal. Ou seja, a identidade dela vai se formando como a de uma abusadora também, porque ela normaliza o abuso. E a tendência à frente é que ela também, se não, né, houver a descoberta disso, ela se torna abusadora. Da mesma forma, e aí esse trauma ele vem exatamente no momento em que se desmente a criança, né? Não o trauma é no segundo momento, não é no momento em que ela é tocada, mas é no momento em que se desmente, em que não se dá crédito ao que ela fala. Da mesma maneira, essa performance de replicar o comportamento do tutor, eu penso que se dá na vida do animal não humano, né? Quando você falou dos pitbulls, né? Extremamente dóceis, extremamente agressivos, né? Esse pitbull extremamente agressivo, provavelmente ele está replicando um comportamento de abuso que ele teve, né? De agressão. Isso tem relação direta. Um animal, um cão, né? Até mesmo um gato, mas vamos botar aqui, no caso, o cão. Se ele sofreu algum tipo de trauma nesse ponto, sobre abuso, sobre questões agressivas, ele vai replicar isso. E se eu ainda fomento isso no ambiente agressivo, eu vou tornar essa agressividade algo normal. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, bem leve. Então, numa primeira vez que um cachorro, um pitbull dentro de casa, apareceu um gato no portão. E aí, eu instiguei ele a ir ao portão. Ele mostrou um manifesto de ir ao portão e eu positivei isso. No primeiro momento, ele só fez menção de ir, mas quando eu instiguei ele a ir, ou eu fui até o portão,
para tocar esse gato ou para espantar esse gato, esse ato de eu ir até o portão e chamar ele para vir junto é um ato de reforço sobre o que ele iria fazer, que é um comportamento natural da espécie. Nós estamos falando de duas espécies diferentes. Então, aquele gato ele é visto como um ser não bem-vindo naquele ambiente. Então, só que se eu fomento isso, a partir de agora, todo gato que esse cachorro ver, ele vai atacar esse gato. Sim. Que poderia ter sido diferente. Eu poderia ter negativado isso quando ele mostrou esse manifesto. Que dentro do comportamento seria a gente falar que contracondicionar aquele comportamento dele de agressividade. Eu ia contracondicionar ele para outro evento, fazer um carinho, chamar ele, enfim. Fazer com que ele não veja aquele gato como algo perigoso para o ambiente. Sim. Só que agora, esse simples ato de eu ir até o portão, tocar e chamar ele junto comigo, pronto. Agora vai se tornar um comportamento de repetição. Sim. Então, aí vem os pontos às vezes. Mas ele não era agressivo, eu nunca ensinei isso a ele. Não ensinou de forma direta, mas, mais uma vez, não estamos culpando, Sim. mas indiretamente isso aconteceu. Sim. Que foi quando a gente falou também sobre o bater na perna, a mão na perna. Exato. Então, como que eles entendem isso? A gente precisa começar a se aprofundar no entendimento do comportamento para justamente a gente conseguir entender como que eu vou estabelecer essa relação, como que eu vou educar ele, como que eu vou ensinar ele e mantendo uma linha aqui no meio. Sim. O que é comportamento animal e como até onde eu posso ir emocionalmente também. Sim, exato. Para que eu não projete as minhas emoções e eu não me frustre com isso ao longo desse processo. Ao longo desse processo, porque nós vamos deixar para a segunda parte que nós conversamos. Eu falei que nós iríamos ter que desmembrar esse assunto. Que é uma coisa que a gente tem que falar sobre esse sofrimento que existe com o tutor e o seu animal quando eles precisam chegar a um nosocomio, um hospital veterinário, e muitas vezes a atenção ali se dá só ao animal e não se percebe que existe ali acolhimento, né, o acolhimento do tutor, né? Mas para a gente finalizar a primeira parte do nosso encontro desse episódio vai ser dividido em dois. Essa questão da identidade é uma coisa interessante, porque para os humanos e para os animais não humanos é da mesma maneira. A identidade, o sujeito-objeto, ele vai assimilando ou se apropriando. Aí, como eu disse, né, hoje nós acreditamos mais no apropriar-se. Para os animais não humanos, talvez no assimilar por causa desses condicionamentos. Sim. Ele vai, mas ele não se torna aquilo que ele pegou do objeto, aquilo que eu peguei do Alex. Olha, acho interessante essa postura dele. Eu não me torno o Alex, eu sou o mesmo sujeito, objeto, mas eu me torno um objeto completamente diferente do que eu era antes e do que eu tive a interação com o Alex, entende? Da mesma maneira, os animais, o exemplo que você citou, né? A pessoa falou assim, mas eu nunca ensinei. Mas você não sabe o que... É o espelhamento. Exato. Você não sabe a interação, como foi desenvolvida no interior daquele sujeito-objeto que é o animal. Porque aí a gente volta lá no começo. A leitura que eu faço é diferente da leitura que eles fazem desse objeto. Exato. Exatamente. Né? E aí, se a gente for falar dentro para a gente encerrar, mais dentro dessa questão psicanalítica, sobre... objeto e sentido do objeto, o que ele significa. Sim. Que a gente poderia aqui ficar falando horas sobre essa questão, né? Como que nós identificamos isso e como que eles identificam. E como eles identificam. Então, um exemplo bem simples sobre isso é como o cachorro vê um recém-nascido humano em casa. Ele não enxerga o recém-nascido como um mini humano. Ele não enxerga dessa maneira. Então, a gente pode depois conversar sobre isso mais, porque a gente tem algumas visões e constrói isso nesse nosso imaginário e aceita isso e joga isso para eles e não é dessa forma. E isso é muito perigoso, porque
Por mais que aquele cão seja dócil, por mais que ele manifeste a sua docilidade, que ele esteja ali deitado do lado da criança, que ele esteja cuidando da criança, a gente tem que entender que ele continua sendo um cachorro e ele tem seus pontos e seus momentos de irracionalidade. E aquela criança ela pode gerar um manifesto deitado ali, gerar um movimento, chorar, gritar, que o cachorro não vai entender aquilo ali e ele vai atacar. Exato. Então, o que eu queria trazer aqui hoje e que a gente continue nessa conversa não é sobre julgamento do que é certo e errado. É sobre entendermos mais sobre comportamento e o que nós temos que fazer para estabelecer uma relação mais conectiva e entendendo o que são eles nessa identidade, o que somos nós e o que nós podemos misturar e o que nós não podemos misturar nesse processo. Exato. Nós vamos ter um segundo momento deste episódio, porque é algo de fato importante que ultrapassa talvez o entendimento que nós mesmos temos nesse momento do assunto, uma vez que nós passamos por tempos por demais apressados e não conseguimos às vezes nos deter num livro, num podcast, mas é necessário talvez repensar isso, porque o pós-contemporâneo vai exigir de nós esse tempo de qualidade com conhecimento. Então, talvez as pessoas que vieram acompanhar esse podcast estavam em mente que nós aqui endossaríamos alguns comportamentos, né? Que nós, assim, não, o cãozinho tem que ser tratado assim, não pode, coitadinho, que é isso? Olha, não pode eutanasiar, não, olha, deixa ele sofrer até o fim, né? Tem que ser assim, é igual ao ser humano, não. Os cães e os gatos, eles não são Homo sapiens, eles são de outra espécie, e nós temos que respeitar a ancestralidade deles. Mas algo que é para se pensar, nós não respeitamos sequer a nossa ancestralidade. Quiçá a ancestralidade de animais que nós julgamos que não têm cérebro, que não têm aparelho psíquico, que não têm identidade. Então, nós vamos ficar por aqui nesse episódio, nessa primeira parte, que fique de reflexão para vocês, né? Essa é a proposta de reflexão. Não engulam, regurgitem, pensem, raciocinem, né? A verdade das coisas, ela tem várias camadas e ninguém é obrigado a aceitar, mas raciocinar antes de aceitar é muito importante. Essa é a mensagem que eu deixo para você. O Dr. Alex quer deixar uma mensagem nesse primeiro momento? Eu acho que a mensagem que fica é a gente equilibrar as nossas relações, observar mais. Aqui nós não estamos com um ponto de trazer verdades e falar que é verdades, mas sim transitar no que está escrito, no que está dito e nessa como nós podemos estabelecer uma relação mais equilibrada. Mas se eu posso dizer alguma coisa em relação a essa questão comportamento, e vamos botar assim, alguém que um ser humano que vive a multiespécie, ou seja, eu tenho um cachorro, eu tenho um cão em casa, ou seja, eu tenho as duas espécies em casa e são duas espécies com necessidades diferentes e eu preciso respeitar essas necessidades. E como que eu respeito essas necessidades comportamentais? Na observação. Sim. Então, observar o comportamento de cada um, do gato, do cachorro, ou seja, se eu tenho só um gato, se eu tenho só um cachorro em casa, entendê-lo. Entender o que é dele e entender o que é meu. E evitar ao máximo olhar para ele através dos meus olhos. Sim. E sim olhar para ele através dos olhos dele, do que ele precisa, do que ele necessita. Lógico, eu quero que ele esteja do meu lado, eu quero que ele me dê afeto, eu quero toda essa relação, mas ela tem que ser uma relação equilibrada, uma relação de observação. Sim. Assim como eles, no silêncio, né, eles não têm linguagem, a linguagem deles é totalmente corporal, né, não tem essa linguagem verbal e nós, eu até publiquei hoje, nós deveríamos nos espelhar nessa linguagem não verbal, até mesmo para que nós possamos estabelecer uma relação
social muito melhor. Porque Muito a partir do momento que nós observarmos mais, nós vamos saber nos entender muito mais. Sim, é interessante a fala. Eu antes de fechar, Yuval Harari, ele escreveu um, Sapiens, uma breve história da humanidade. Depois de escrever esse livro Homo Deus, né, ele escreve com a metanarrativa, a origem do Homo sapiens até o que ele denomina fim. Tem uma parte desse livro que me chamou a atenção, e é o que o Dr. Alex falou: se nós prestarmos atenção, observar os comportamentos deles, nós saberemos o que é melhor, o que é mais saudável para eles e para nós. E o Harari diz assim, né, no capítulo que ele chama o Antropoceno, abre citação: no que tange a outros animais, os humanos já se tornaram deuses há muito tempo. Não gostamos de refletir sobre isso. Nós não gostamos porque é profundo, porque nós não somos deuses particularmente justos e misericordiosos. O mundo está habitado principalmente por humanos e por seus animais domesticados. Fecha a citação. Eu acredito que é uma boa reflexão, saindo do dualismo certo e errado, de como nós lidamos, né, com nossos cães, nossos gatos, fora dessa esfera de um condicionamento por demais cheio de preciosismo, mas entendendo esse animal dentro de um sistema, né? Dentro de um sistema. Então, ficamos por aqui. Eu agradeço a presença do Dr. Alex. Se eu posso só pegar o gancho dessa sua fala para nós encerrarmos, nós entendemos que não é sobre o antropocentrismo. Isso, exatamente. Não somos o centro. Exato. Então, nós somos um todo. Exato. Exatamente. Não é sobre o antropocentro. Nós somos um todo. É essa a questão da atenção, né? De uma macroatenção. Nós somos um todo. Eu agradeço a presença do senhor. Eu que agradeço o convite e que nós possamos nos estender nessas conversas aí, Sim. nos aprofundarmos e sairmos dessa superficialidade que nós falamos lá no início. Que as pessoas estão anestesiadas por uma superficialidade. Isso. A nossa intenção aqui é trazer lucidez a quem deseja lucidez. A quem não deseja, nós não vamos obrigar ninguém, né, a fazer diferente. Eu vou te pedir uma oferta. A oferta que eu te peço é: se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, pode contribuir para que alguém que já esteja no caminho do despertar, compartilhe com essa pessoa, né? De maneira livre, de maneira despretensiosa. Essa é a oferta que eu te peço. Agradeço pela presença, por acompanhar a nossa conversa. Agradeço também nossos apoiadores. Nós não temos patrocinadores aqui, temos amigos, né? O Hospital Veterinário São Francisco de Assis, o Dr. Alex Portes, a RE Mídia. Quem mais que está nos apoiando aí, Rodrigo? Consultoria. Isso, a Léria Consultoria, que produz o podcast. Enfim, nós não temos nenhum tipo de apoio pecuniário. Estamos aqui porque acreditamos, tanto o Dr. Alex quanto eu. O Dr. Alex não tem honorário, esse podcast não tem patrocínio. Nós acreditamos que isso faz parte do nosso propósito nesta terra. Eu agradeço e vocês fiquem em paz.